Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando agora a tocar guitarra ou violão, quais seriam? Nesse vídeo eu vou te passar 8 dicas que eu queria que tivesse me contado muitos e muitos anos atrás quando eu comecei na guitarra e no violão. A primeira dica que eu tenho para passar para vocês é a seguinte: dedicação vence o talento. O talento ele pode sim te ajudar no começo, mas ele não vai garantir a tua evolução. Toda pessoa que ela é dedicada, ela vai sim ultrapassar quem é talentoso. E é simples assim. Então, se você for um cara talentoso e não praticar, do que vai adiantar? Agora, se você for um cara dedicado e pratica todos os dias, você vai deixar o talentoso no chinelo. E assim, você não precisa praticar 5, 6 horas por dia, entende? O estudo, quando ele é dividido uma vez por dia, 30 minutos, 40 minutos, ele acaba sendo muito mais proveitoso que, por exemplo, ali um estudo de 3, 4 horas, um único dia na semana. E assim, eu falo sobre dedicação e talento, mas em hipótese alguma, se compare. Você é você, o outro é o outro. Cada um tem seu jeito, suas facilidades, suas dificuldades, e você é você. A única pessoa que você deve se comparar é você mesmo no passado. A segunda dica que eu tenho para passar para ti é a seguinte: não tente aprender tudo de uma vez. Cara, a música, a guitarra e o violão, elas têm conteúdos infinitos na internet. Tem muito conteúdo. Então assim, cara, escolha o que é prioridade para você. Por que eu digo não estude tudo de uma vez? Porque assim, o excesso de informação, ele atrapalha muito o teu foco e te traz muita confusão. Porque quando você tem um assunto só para você estudar e você entender, você tem um só. Agora imagina você abre mais 4 assuntos. São 4 coisas para você entender. Então você não sabe no que você foca. Se você foca aqui, se você foca aqui, se você foca aqui. Então pegue sempre um caminho e siga nesse caminho. E eu acho que a dica mais importante para esse tópico é: não tente aprender agora o que vai ser útil para você só daqui a anos. Por exemplo, eu quero aprender um solo que tenha uma parte de sweep picking ali, mas, não tem só essa técnica no solo, entende? Tem uma porrada de técnicas diferentes e eu quero aprender sweep porque tem uma parte do solo que eu vou ter que usar. Foque primeiro na base, a base é importante, depois você vai aprimorando o que precisa. Aqui a gente entra na terceira dica, que é: confie no processo. E o que eu falo quando eu quero dizer em confie no processo? Muitas vezes, a maioria das coisas que vão te deixar melhor não vão ser divertidas, entende? Não vão ser legais, vão ser maçantes. E o pior ainda é que nem tudo que você vai aprender vai te ser útil na hora. Então, exercícios ali, tanto de exercícios teóricos, exercícios práticos, eles podem parecer muito inúteis no começo. Mas, cara, confie no processo, saca? Isso vai te ajudar muito. Eles vão parecer inúteis, mas eles não são. São uma das peças principais e primordiais para o teu play. E assim, a evolução ela não é linear, saca? E lembra no outro tópico que eu falei que você não deve se comparar com os outros e a única pessoa que você deve se comparar é você do passado? Então, eu trago aqui justamente isso. Confia no processo. Se compare com você do passado. Não se compare com o seu objetivo final. Então, a gente já está no quarto tópico, que seria: grave você mesmo. Por que eu falo isso? Na maioria das vezes que a gente está tocando, a gente está fazendo alguma frase, a nossa mente está tão firmada aqui no braço que a gente acaba não percebendo muitos erros que a nossa mão direita comete, que a nossa postura comete. A gravação, ela existe para você observar e corrigir os erros. Não precisa gravar para postar, saca? Não precisa gravar para jogar na internet, no TikTok, no YouTube. Então, grava para você. Uma das coisas que eu acho mais legais é você gravar a sua evolução. Então, guarda os vídeos antigos. Guarda eles que depois você vai olhar e vai falar: mano, aqui eu evolui mesmo. E agora a gente entra na quinta dica, que seria: saiba usar o metrônomo. O metrônomo, ele não vai ser só para tu tocar rápido. Ele vai te ajudar a desenvolver um monte de coisa, precisão, noção de tempo, consistência. Então, quando tu tá tocando com o metrônomo, tu consegue ter a noção se você está acelerando, se você está desacelerando, se você está seguindo no tempo. E sempre saiba de uma coisa: tocar no tempo, devagar, é infinitamente melhor do que tocar fora do tempo e rápido. Anota essa. E cara, usem escalas, riffs, usem solos, saca? Em exercícios muito importante.
Por exemplo, vou usar o áudio da câmera mesmo, do microfone mesmo, tá? Saca? Exercícios. Dá pra usar em arpejo também. A sexta dica agora que eu dou pra vocês é a seguinte: aprenda a tocar com backing tracks. Porque assim, a mesma parada do metrônomo. Quando você coloca um backing track, você consegue saber se você está acelerando ou indo mais devagar do que a música. Ajuda a desenvolver ritmo, musicalidade, percepção e a capacidade de acompanhar. Porque é muito diferente de você tocar sozinho e você colocar o seu ritmo, a sua velocidade nos riffs ou nos solos. Então é diferente você tocar com backing track e você tocar sozinho. A sétima dica que eu dou para vocês é: tenha um repertório sólido. E o que eu quero dizer com isso? Cara, aprenda músicas inteiras, não só riffs. Aprenda solo, base, riff, tudo. Cara, desenvolve memória, transição, resistência. Porra, convenhamos, né? É melhor tu conseguir tocar 10 músicas inteiras do que 50 riffs soltos. E eu acho que a parte mais importante dessa sétima dica é você ter músicas que você gosta de tocar, né? Músicas relativamente fáceis e músicas que te desafiam a tocar. A tua evolução ela não vai vir com você só tocando coisas fáceis e que você curte tocar. Às vezes você precisa pegar alguma coisa que te desafie, te leve ao extremo, para aí sim vir a evolução. Agora a gente chegou na última dica, que para mim é uma das mais importantes. Pode ser que não sirva para todo mundo, mas a oitava dica é: confie no teu professor. Assim, o aluno quando ele chega na aula de guitarra, de violão, a coisa que ele mais quer é tocar, entende? E na maioria das vezes, sim, pode ocorrer, tá? Vai ter que ocorrer essa parada do aluno tocar música, mas na maioria das vezes o professor ele vai trabalhar em fundamentos bem estruturados. Para a gente chegar onde o aluno quer, a gente passa fundamentos estruturados que nem sempre vão ser legais para o aluno praticar. Tu não precisa confiar cegamente naquilo que o professor passa, mas você precisa confiar no processo, porque ele sabe o que está fazendo. O professor, cara, ele vai enxergar coisa que você, como aluno, não enxerga. Então, por exemplo, eu sou professor. Eu gosto muito de trabalhar com... Primeiro a gente pratica, depois a gente conversa de teoria e outras coisas. Que nem eu comentei ali, eu penso que se o aluno ele começou na guitarra ou no violão, cara, ele quer tocar. Ele quer se divertir, ele quer tocar música. Então, primeiro a gente vai tocar música, sim. Depois a gente vai partir para a teoria. Eu vou ensinando os fundamentos com ele, com a prática, com músicas que ele curte. Isso é a gente desenvolver um método pro aluno. Como professor, eu não posso entregar pro aluno o que ele quer, na hora que ele quer. Eu entrego para ele as ferramentas para ele chegar onde ele quer. Compreende a diferença? Se o aluno chega para mim na primeira semana de aula e fala assim: pô, eu queria aprender sweep pick. Eu não posso ensinar para ele o sweep na primeira semana de aula. Então, eu vou estruturando o meu aluno para a gente chegar junto onde ele quer. E então, se eu pudesse voltar no tempo e entender que eu não preciso aprender tudo ao mesmo tempo, eu não preciso ser talentoso, eu não preciso de método perfeito, a única coisa que eu preciso é continuar estudando do começo ao fim. Conhecimento é um negócio que ninguém nunca tira de você. E a prática leva à perfeição. E meu brother, tu não precisa descobrir sozinho o que tu precisa estudar, tá? Você precisa de alguém que já percorreu esse caminho e está disposto a te ajudar. E eu tô aqui para te ajudar. Eu sou professor, eu dou aula aqui no meu estúdio, eu dou aula online para todos os lugares, eu dou aula a domicílio, sob consulta. Então se você tem interesse em fazer aula comigo, pode me chamar no link da minha bio, pode comentar a aula aqui no vídeo, me segue, pode mandar mensagem nas minhas redes sociais. Se tu curtiu, irmão, por favor, puder dar um like aqui no vídeo. Se você puder comentar qualquer coisa, algum tópico que queria que eu tivesse mencionado, ou alguma experiência que você teve aprendendo guitarra. Se quiser compartilhar para um amigo também. Fechou, meu brother? Um abraço.